Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você, sempre aos domingos, tá ligadinho aqui na nossa transmissão do Boca no Trombone, consumindo as nossas diversas áreas do direito, interagindo, mandando as suas dúvidas, participando aí pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, sempre interagindo muito aí com os nossos advogados. Feliz Páscoa, né? Uma grande Páscoa com muito amor, muitas realizações para você, para sua família. Siga firme aqui na nossa audiência. O programa de hoje, olha, está recheado de consultorias. Vamos para a nossa tela maior aqui? Isso! Olha só, quem está com a gente já direto lá dos seus escritórios, que estão plugadas conosco, a doutora Elza Fernanda, da área previdenciária, a doutora Aline Danelon, da área do direito administrativo, aqui nos estúdios o doutor Pedro Guterres, do direito trabalhista, a doutora Joana Consati, do direito à saúde e o doutor Cristiano Machado, do direito de trânsito. Olha, consultorias à vontade, né, para você participar. Então, bora lá, né, não vamos perder tempo para a edição de hoje. Primeira questão é previdenciária, então eu chamo a doutora Elza Fernanda, doutora Elza, para responder o Ailton aí da sua cidade, ó, de Rio Grande. Tem o rompimento do manguito rotador de ambos os ombros. O INSS não me encostou. Tenho direito? Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Solano, bom dia a todos, bom dia ao nosso telespectador Ailton. Bom, na verdade, Ailton não tem uma doença específica que vai dar ou não direito ao benefício previdenciário. Vai ser necessário, sim, marcar perícia pelo 135 no INSS e depois, se for negada, é possível entrar judicialmente. Aí, sim, nova perícia médica será feita para avaliar se as tuas condições dão direito a um auxílio por incapacidade ou uma aposentadoria por incapacidade. Mas não tem como a gente saber antes da realização da perícia médica. Tá certo. Obrigado, doutora. A questão agora é do direito trabalhista. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Rodrigo de Porto Alegre. A empresa é obrigada a dar férias coletivas e pagar férias antecipadas? E depois, quando tiver férias, eles descontarem o que o empregado perde nas férias coletivas? Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos telespectadores da Bandeirantes. Veja só, o empregador pode conceder as férias coletivas e é uma prerrogativa dele. E o empregado não perde férias com isso, ele só usufrui num período diferente. As férias coletivas podem ser concedidas em até 3 oportunidades fracionadas, não podendo ser inferior a 10 dias nenhuma delas, e os empregados que têm mais de 1 ano de serviço, ou seja, já adquiriram direito às férias, vão usufruir normalmente desse período e terão este período abatido do seu período de 30 dias de férias anuais. Os empregados que ainda não tenham completado 1 ano terão direito apenas ao período proporcional ao tempo que já cumpriram e terão o início de um novo período aquisitivo ao final dessas férias coletivas. Obrigado, doutor. Questão agora dos servidores públicos. Falo aqui no telão com a doutora Aline Danelon. Doutora, o Luiz Silva de Porto Alegre. Sou funcionário público federal. Tenho 55 de idade e 38 de serviço público federal. Quando irei me aposentar, doutora? Muito bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aí aos nossos servidores públicos. Bom, respondendo então aqui essa questão, eu sugiro que é muito importante aqui realizar um planejamento previdenciário. Por quê? Porque a gente teve algumas reformas. Então, eu preciso de informações para poder orientar e responder quando vai acontecer essa aposentadoria. Porque eu tenho várias regras de transição e nem todas as regras, elas trazem também um valor final de aposentadoria tão bom. Então, é importante aqui a gente fazer o planejamento. Vocês têm servidores, a questão da paridade, que é muito importante ser verificada, é um direito que não se pode deixar passar. Então, realize aí um planejamento com o seu advogado de confiança. Obrigado, doutora. E agora a estreia aqui no Boca no Trombone. Sim, o quadro Direitos da Saúde está retornando depois de um recesso com o Dias e Paim advogado. Tivemos aqui reportagem especial no Boca no Trombone na TV e hoje está com a gente a doutora Joana Consati, né, que vai tratar de questões do direito sanitário aqui no Boca no Trombone. Doutora, a primeira para a senhora. O plano de saúde pode negar um tratamento que meu médico prescreveu? Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos meus colegas aqui de bancada. Bom dia à nossa audiência. Inicialmente, feliz Páscoa.
Respondendo objetivamente a pergunta, não, o plano de saúde não pode negar um tratamento ou uma cirurgia ou qualquer procedimento que esteja prescrito pelo seu médico. O médico é a pessoa mais orientada, mais indicada para demonstrar qual é o tratamento correto. E o plano, sem qualquer justificativa plausível, não pode fazer essa negativa, doutor Solano. Muito bom, obrigado, doutora. Agora vamos para o direito de trânsito com o nosso especialista, o doutor Cristiano Machado, que assina o quadro Trânsito Legal aqui no programa. Doutor, tema importante que vamos tratar hoje. Sistema de notificação eletrônica. Está bem em voga, mas muita gente não sabe de o que se trata. Explique para a gente, doutor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores, aos meus colegas. Solano caprichou hoje, né? Só especialistas, realmente. Sistema de notificação eletrônica, praticamente todos os condutores têm, né? E nem todo mundo utiliza. O que é? É um aplicativo no qual a pessoa pode, através desse aplicativo, receber as notificações referentes ao trânsito, né? Informações da carteira e notificações de infrações de trânsito, tudo pela via eletrônica, não sendo necessário aguardar recebimento via postal. Perfeito. Vamos falar mais durante essa edição do Sistema de Notificação Eletrônica. Espaço de opinião? Temos sim. Chegando agora, aqui no Boca, o informe sindical assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. A categoria metroviária, infelizmente, segue sendo enganada pelo governo federal. Nós temos acumulado 3 cartas entregues para o presidente Lula, a última agora em Rio Grande, há poucos dias atrás, todas com a mesma pauta, solicitando que ele cumpra a promessa dele de retirar a Transurb da lista das privatizações. E até agora nada se resolveu, e a última notícia que tivemos é que ele teria encaminhado essa nossa última solicitação para um ministério, que é o ministério que cuida das privatizações e que é o mesmo que segue sem nos responder às nossas demandas. O que nos deixa mais revoltados hoje é que a empresa ela é administrada pelo Partido dos Trabalhadores. Os gestores que estão aqui cuidando da Transurb hoje são indicação do Partido dos Trabalhadores, do governo federal. E mesmo quando tem um discurso de não a privatização da Transurb, eles fazem a gestão da empresa de uma forma completamente irresponsável. Nós temos trens parados por falta de manutenção, nós temos empresas com licitações milionárias sendo contratadas para prestar um serviço que não é de qualidade para a população. Nós temos uma briga em relação ao plano de saúde dos funcionários. O governo federal está tentando economizar em cima da saúde dos funcionários, dos metroviários e das metroviárias. Nós seguimos sem um avanço nas negociações do nosso acordo coletivo. Enfim, o governo federal tem um discurso e pratica outra coisa. Nada mais resta para o metroviário do que lutar. Lutar muito por seus empregos, lutar muito pela Transurb pública e mostrar cada vez mais para o nosso usuário que quem tem a perder com a privatização da Transurb é a população gaúcha. O Sindimetrô ele segue na luta ao lado dos metroviários e das metroviárias. Muito obrigado a Ana Paula Almada, do Sindimetrô RS. Seguimos aqui com a nossa consultoria. Doutora Elza Fernanda, mais uma dúvida para a senhora Kelly, lá de Pelotas. Meu marido tem 50 anos, 15 de carteira e está encostado há 1 ano, pois teve infarto grave. Pode se aposentar, doutora Elza? Bom dia. Mais uma questão também que é necessário a perícia médica, né, ou administrativa ou judicial, né? Essas questões, né, principalmente, né, questão cardíaca, enfim, normalmente acabam se resultando em aposentadorias, em isenções, mas da mesma forma, né, que a gente respondeu para o telespectador anterior, vai ser necessário sim a perícia médica, tá? Para avaliar as condições, se vai ser permanente ou temporária essa incapacidade dele. Então, é necessário. Então, se ele está recebendo benefício, ele vai receber o benefício. Se for cancelado o benefício, ele pode judicialmente requerer
tanto ao restabelecimento desse auxílio ou então à aposentadoria, caso seja comprovada a incapacidade permanente dele para o trabalho. Obrigado, doutora. A questão agora é para os trabalhadores, com o doutor Pedro Guterres, nosso especialista no direito trabalhista, o Vicente, doutor, lá pelo YouTube. Óleo mineral dá direito a adicional de insalubridade se for considerado em alto risco de carcinogenicidade, doutor? Veja, adotar o critério de ser cancerígeno ou não uma substância para ela ensejar o pagamento adicional de insalubridade é possível, mas não é o melhor critério, pois entra numa questão técnica e numa exceção da ANR, que dá a norma regulamentar que trata dos agentes insalubres. O simples fato do óleo ser mineral, muito provavelmente levará à necessidade do pagamento do adicional. Então, eu sugiro que o senhor procure um advogado, relate todas as circunstâncias da exposição sua a esse agente durante a sua execução do contrato de trabalho, se você recebe os EPIs ou não, para avaliar se é o caso ou não de ajuizar uma ação postulando o pagamento do respectivo adicional. Obrigado, doutor. Questão dos servidores públicos para a doutora Aline Danelon, doutor Mauro aqui da capital. Ele diz que após 10 anos de aposentado por invalidez aqui da prefeitura, foi exigido novos exames pontuais, também solicitados novos laudos por médico. Isso pode reverter a aposentadoria dele, doutora? Mauro, pode sim, pode ser modificado, tá? O que acontece? A legislação, ela estabelece a possibilidade de chamar o segurado para realizar a nova perícia. Por quê? A gente sabe que o avanço da medicina pode proporcionar aí uma prótese, até daqui a pouco uma cirurgia, que faça ter o retorno dessa sua capacidade laboral. Então, o órgão, o ente público, ele pode te chamar para verificar essa situação. Não quer dizer que vai ser cancelada a sua aposentadoria, mas vai ser analisado qual é a sua situação atual hoje. Certo. Mais uma questão do direito sanitário com a nossa especialista, a doutora Joana Consatti, do Dias e Paim Advogados. Doutora, o plano pode limitar a especialidade das consultas para uma pessoa com o diagnóstico de autismo? Excelente pergunta, doutor Solano. Primeiro, eu trago aqui a título de informação que no mês de abril é tido como o mês Abril Azul, onde se tem a conscientização sobre o autismo. Então, aproveito aqui essa pergunta já para deixar esse esclarecimento e respondendo objetivamente, não. O plano não pode limitar as especialidades, porque nós sabemos que uma pessoa com diagnóstico de autista precisa, sim, de uma multidisciplinariedade das especialidades que vão fazer atendimentos. É fonoaudiólogo, psicólogo, diversas especialidades. Então, o plano tem, sim, a obrigatoriedade da cobertura 100% de todas as consultas, doutor Solano. Perfeito. Obrigado, doutora. A gente está recebendo o doutor Cristiano Machado, nosso especialista no direito de trânsito, falando sobre o sistema de notificação eletrônica, doutor. E aí eu lhe pergunto, quais são as vantagens de aderir a esse sistema? Solano, o sistema, né, ele apresenta vantagens e desvantagens. A vantagem desse sistema é, você recebe, né, automaticamente a multa, uma eventual infração de trânsito, você recebe automaticamente no seu aplicativo, e a grande vantagem de aderir ao sistema de notificação eletrônica é, se você cometer uma infração que você concorda com ela, ao aderir ao sistema de notificação eletrônica, e você poderá efetuar o pagamento com 40% de desconto. Claro, você está abrindo mão do prazo de defesa e recurso, mas você está tendo um grande desconto. Bom deságio aí, né? Na hora de botar a mão no bolso. Vamos novamente com a doutora Elza Fernanda para responder mais uma previdenciária. Irani, lá de Cachoeirinha, doutora. Estou com 60 anos e 9 meses e cerca de 18 anos de contribuição, sempre com insalubridade. O que fazer para planejar minha aposentadoria, doutora Elza? Olha só, muito importante, né? Planejamento previdenciário, né? Claro que com 60 anos, na verdade, vamos dizer que é um pouco tarde para o planejamento. Mas não quer dizer que não há essa possibilidade, né? Ainda mais que tem questões de tempo insalubre, pode ser analisado períodos rurais, né? Períodos que não foram considerados ali para o INSS, para ver o benefício, se ele pode ter um valor majorado ou não, se ele pode ser enquadrado numa regra de transição melhor,
Então, claro, eu aproveito até para dizer que para planejar, quanto mais cedo, melhor, né? Mas Sim. não quer dizer que é muito tarde para o planejamento. Então, procura um advogado especialista e pede para fazer um planejamento previdenciário. Muito bom, obrigado, doutora. Mais uma questão do direito trabalhista. A gente recebe sempre com muita alegria o doutor Pedro Guterres, que assessora a você, trabalhador, trabalhadora, e responde para o Ednei lá de São Léo, doutor. Ao ser demitido, a empresa apresentou os documentos antes do exame demissional. E assinei, mas estava com lesão e encaminhamento para a cirurgia. O que fazer? Ednei, veja só, está errado. A empresa não poderia ter feito a tua rescisão sem ter certeza que tu estava com a tua capacidade laborativa plena antes de te demitir. Por isso que o exame demissional deve ser feito antes da assinatura do termo de rescisão. Mas tudo bem, isso não vai tirar o teu direito. Eu acho que tu deve te resguardar desses documentos médicos que demonstram que tu não tinha condições laborativas na data da rescisão, procurar um advogado e notificar a empresa dando ciência desse fato e pedindo que seja desfeita a rescisão. Se eles não concordarem, aí esse mesmo advogado vai ter que entrar com uma ação judicial para reconhecer essa situação e te reintegrar ao emprego ou, se não for o caso, anular a tua rescisão e procurar uma indenização correspondente. Muito obrigado, doutor. Mais uma dúvida dos servidores públicos para a doutora Aline Danelon. A Eliane, lá de Santa Maria. Minha sogra tem 74 anos e é pensionista do Exército, junto com a irmã. Ela tem direito a acumular a aposentadoria do INSS, doutora? Bom dia, Eliane. Então, a tua sogra tem sim a possibilidade de acumular a aposentadoria. Porém, é necessário aqui verificar informações de onde essas contribuições são, tá? Por quê? Porque ela não pode, diante de uma aposentadoria desse tipo, ela estar aí em exercício de um cargo público. Então, mesmo estando em cargo público, quando esse ente não tem regime próprio de previdência social, essas contribuições elas vão para o INSS. Então, precisa cuidar isso. Te aconselho aí a procurar um advogado de tua confiança para dar uma verificada nesses requisitos. De um modo geral, é possível, mas tem aí algumas exceções e alguns cuidados que são necessários. Então, vai em busca dessas informações para poder ter aí uma excelente orientação. Obrigado, doutora. Mais uma na área do direito à saúde, com a nossa especialista, a doutora Joana Consatti, do Dias e Paim Advogados. Doutora, fiz cirurgia bariátrica e agora quero fazer a cirurgia reparadora, mas o plano negou, dizendo que era uma cirurgia estética. Isso está certo, doutora Joana? Não, doutor Solano, não está certo. Essas cirurgias reparadoras pós a cirurgia bariátrica, elas são uma continuação do tratamento da cirurgia bariátrica. Elas não são estéticas, elas são específicas para a continuidade da saúde física e mental deste paciente. Então, a minha sugestão é que a senhora procure um advogado da sua confiança para que a senhora possa buscar isso de forma judicial. Muito bom, obrigado, doutora. A gente está com o doutor Cristiano Machado abordando as questões do direito de trânsito, hoje falando sobre o sistema de notificação eletrônica. O senhor falou na intervenção anterior das vantagens, doutor. Aí ele pergunta quais são as desvantagens, doutor Cristiano, desse sistema. Solano, como todo sistema, né, ele tem que ser aperfeiçoado e a grande desvantagem está em algumas situações em que o sistema diz que encaminhou uma notificação para o condutor e diversos casos o condutor, estando com a carteira digital, ele não recebeu um aviso, ele não recebeu uma intimação. Então, esse é o problema, ele é falho, né, para esse condutor que adere ao sistema de notificação eletrônica. Se ele não tivesse aderido, ele teria recebido a notificação via postal. Então, o sistema ainda tem muito que melhorar. Sempre tem que aperfeiçoar, né? Antes do nosso intervalo, vamos com mais duas aqui. Uma previdenciária para a doutora Elza Fernanda. O Sérgio, doutora, serviu ao Exército por 6 anos. Esse tempo conta como especial para me aposentar? Bom dia, Sérgio. Boa pergunta, certo. Os 6 anos ele vai entrar como tempo de serviço, tá? Comum. Na verdade, seria uma contagem recíproca, porque o tempo do Exército é para um regime que não o do INSS, né? Então, outro regime, regime próprio. Mas, para considerar atividade especial, depende muito da atividade que ele desenvolvia. Não é impossível, é possível, né, através até da súmula 33 do STF, mas deve muito em relação à atividade que ele desenvolvia. Não é o simples fato dele ter servido o Exército que a atividade é especial. É necessário analisar que tipo de atividade.
para ver se realmente há no caso, a exposição ao agente insalubre. Perfeito. Então, é necessário analisar esse ponto. Tá certo, doutora. Questão trabalhista com o especialista, o doutor Pedro Guterres, da Sandra, doutor. Estou há 14 anos na empresa e me transferiram para outra loja. O que dificulta porque o gerente diz que não sirvo para aquela loja. Estou sentindo perseguição psicológica. O que faço, doutora? Sandra, veja só, o simples transferência de uma loja para outra da empresa não caracteriza uma perseguição. Tá? Então, tu vai precisar de muitos elementos para conseguir caracterizar essa troca como algo prejudicial para ti. Então, se resguardar de colegas que presenciem o gerente tendo esse tipo de atitude em relação a ti, mensagens de WhatsApp, outras circunstâncias, ou se tu foi muito afastada da tua residência com essa mudança, podem vir a caracterizar uma alteração lesiva e até a rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas precisa de uma prova bem robusta. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores. Olha, a gente vai dar aquela paradinha que é rápida, depois a gente volta. Consultoria previdenciária, trabalhista, administrativa, sanitária e de trânsito. Encheu a mão, gente. Fique aí, tem mais. Boca do Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que nos prestigia nas diversas áreas do direito. Continue interagindo, ainda dá tempo. É o espaço final aqui do nosso Boca no Trombone de hoje. Doutora Elza Fernando, Juliano, dúvida previdenciária. 29 de carteira, 46 de idade e recebo 20% de insalubridade. Posso encaminhar a aposentadoria, doutora? Bom dia. Na verdade, ele está pretendendo a aposentadoria especial. Hoje, a aposentadoria especial exige a soma de 86 pontos entre a idade e o tempo de contribuição, sendo que o mínimo de contribuição são 25 anos de atividade especial, tá? Bom, no caso ali, ele não vai somar esses 86 pontos, então ele tem que fechar essa soma para poder se enquadrar na regra específica da aposentadoria especial, que desde 2019 ela foi modificada com a emenda constitucional 103. Tá certo. Obrigado, doutora. Mais uma dúvida trabalhista com o doutor Pedro Guterres. A Elise, trabalho de freelancer há 9 anos na mesma empresa. Irei trabalhar em outra empresa. Tem algum direito trabalhista a pedir da empresa na qual trabalhei de freelancer, doutor? Como é que é o nome da... Elise. Elise, veja só, freelancer e 9 anos para a mesma empresa são questões incompatíveis. Freelancer é tu trabalhar para várias empresas, fazendo um trabalho avulso aqui, um trabalho avulso ali. Muito provavelmente, não há só a não eventualidade no teu caso, há uma expectativa de retorno, há uma subordinação, ainda que estrutural. Provavelmente tens um vínculo de emprego para reconhecer aí. E com ele, todas as parcelas decorrentes, 13º salário, férias, depósitos do FGTS e as suas verbas rescisórias. Acho importante tu consultar um advogado especialista na área trabalhista e expor o teu caso detalhadamente. De free não há nada nesse caso. De free não há nada. Direitos dos servidores, doutora Aline Danelon. A Cláudia diz que é professora estadual. Estou de licença saúde, passei por um transplante de córneas. Se me aposentar, recebo o salário integral, doutora? Bom dia, Cláudia. Então,
você não vai receber aqui o teu salário integral. Só tem condições de receber o teu salário integral, no caso de aposentadoria aqui por invalidez, quando for proveniente do trabalho, né? Então, um acidente ou alguma doença, aí sim. No teu caso, não. Mas tome cuidado, porque aqui também tu tem direito a uma readaptação. E ela vai permitir que tu continue trabalhando em outro local, né? Que for compatível com essa tua limitação, mas com o teu salário. Então, aqui é bem importante organizar isso e verificar com o seu advogado. Obrigado, doutora. E uma última questão aqui no direito sanitário para a doutora Joana Consatti. O plano de saúde, doutora, ele pode dar um limite de tempo ou quantidade de medicamento? Ele que define isso? Não, doutor Solano, exatamente. Não é o plano de saúde, não é a operadora de saúde quem define o tempo do tratamento, muito menos a quantidade de medicação, por exemplo. Quem define isso é o seu médico. Havendo essa limitação, você pode sim procurar um advogado de confiança para buscar o restante do tratamento junto ao plano de saúde, doutor Solano. Ótimo, doutora Joana. Doutor Cristiano Machado, que hoje falou sobre o sistema de notificação eletrônica, como é que a gente pode fazer, doutor, para saber se aceitou o sistema de notificação e se entrou por engano, se pode descadastrar do sistema, doutor? Solano, é bem simples, tá? Quando você acessa a carteira digital... Inclusive, vamos utilizar, né? Vamos colocar na tela aí. Vamos sim. Então, quando você acessa a carteira digital, tem ali o item, né, de minha adesão. Então, se aparecer a informação para aderir ao SNE, né, significa então que a pessoa ainda não está, né? Então, isso é o aplicativo no site do portal do Senatran. Então, se ela apertar o botão, ela está aderindo. No momento em que ela aderiu, ela pode a qualquer momento também ter o dispositivo para cancelar a adesão. E uma informação importante, quando se cancela, faça um print da tela, porque não fica documentado o momento em que a pessoa sai. Muito bom. Com demonstração e tudo aí, doutor Cristiano Machado traz para a gente essa situação. Bom, quero agradecer a toda a turma aqui. Direto lá de Rio Grande, a doutora Elza, de Camaquã, a doutora Aline Danelon, e aqui nos estúdios, doutor Pedro, doutora Joana, doutor Cristiano, que abrilhantaram os estúdios da Bandeirantes com o Boca no Trombone desse domingo. Durante a semana, o bate-bola está garantido. @programa Boca no Trombone é o nosso endereço, lá no canal do YouTube você confere todos esses advogados e muitos outros que compõem o nosso time, com conteúdo específico, conteúdo diferenciado nas diversas áreas do direito que o Boca no Trombone oferece para você. Então vai lá, te cadastra, te inscreve, né, no nosso canal, @programa Boca no Trombone e vem curtir as nossas edições lá no meio digital também. Domingo que vem, o que temos? Temos mais Boca no Trombone a partir das 8h30 aqui na tela da Band TV. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ou ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.